Boa noite a todos. É uma honra e um prazer fazer aqui o nosso primeiro debate da nossa gestão, a nova gestão da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, cujo presidente é o doutor Horácio Conde, que não pôde estar aqui hoje, mas deseja a todos um excelente evento. E hoje nós estamos com mais de 233.500 mil mortos no Brasil. Estamos há quase um ano, ou mais de um ano, da pandemia. Estamos num momento, infelizmente, ainda de muitas tristezas, de muitas perdas, mas temos aí o início de uma vacinação contra essa doença terrível, a Covid-19, e seguramente isso nos faz pensar em muitos aspectos das nossas vidas, evidentemente, e como aqui nós estamos e vamos falar sobre o direito do trabalho, as relações de trabalho, né, e evidentemente não fica só nisso, mas basicamente falaremos aqui sobre as relações de trabalho e a vacinação. E então idealizamos essa conversa, né, chamamos de debate, mas uma conversa, e nós intitulamos esse debate porque nos pareceu que esse realmente é um tema e que se tornou controvertido por essa questão. A tutela da saúde coletiva se sobrepõe ao direito individual do trabalhador. É possível ao trabalhador se recusar à vacinação? Essa é uma questão que inicialmente parece muito simples, porque essa pergunta é claro que não, todos nós devemos estar vacinados, me parece que, se não deveria ser um senso comum, porque realmente é uma doença devastadora. E os números, não só de mortos, mas como doentes afetados, nos mostram isso. Mas há questões além dessa, que são questões que envolvem a coletividade e o interesse, a personalidade do indivíduo. Então, sobre essas questões, mais ou menos sobre essas questões, nós iniciamos o debate aqui, a conversa, né? E então, eu gostaria de agradecer a todos os convidados que estão aqui, porque todos prontamente atenderam o nosso convite. Estamos aqui com colegas, com juristas, com magistrados, todos graciosamente aceitaram o nosso convite. Doutora Patrícia Maeda, uma querida e juíza do trabalho, jurista, escritora de um livro lindo que eu... Sororidade, lindo esse livro. Doutora Patrícia, com a palavra. Muito obrigada, querida Isabel. Bom, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e a todos que participam deste debate, né? É uma honra e alegria estar aqui com vocês essa noite e aproveito para parabenizar, né, a AT, né, na pessoa da vice-presidenta Isabel Tormes, né, pela promoção desse importante, né, diálogo. A pergunta é muito, enfim, ampla. Eu acho que a pergunta proposta, né? Bom, o tema é o uso emergencial da vacina contra a Covid-19, a tutela da saúde coletiva se sobrepõe ao direito de recusa à imunização? Eu acho que a pergunta ela é talvez um pouco mais ampla, né, do que a questão de pensarmos, enfim, eventual justa causa, né? Então, e também acho que envolve algumas outras questões, inclusive mais ou menos no sentido do que já vinham falando a doutora Adriane e o doutor Euclides, né? Então, eu gostaria de fazer algumas considerações antes, né? Primeiro, eu fiquei pensando, né? Puxa, estamos falando do trabalhador, né? Então, imagino que essa pergunta se dirija a respeito, assim,
se o próprio empregador pode exigir essa vacina, né, essa imunização do seu empregado. Imagino que seja essa a premissa, né? Bom, e realmente foi uma pergunta bem, enfim, difícil para mim, né, para eu resolver, e acho que não tem uma resposta pronta, mas eu acho que o Dr. Euclides tem razão. A gente só vai poder tratar disso assim, um pouco mais adiante, porque a gente tem algumas premissas que ainda não estão verificadas, né? Bom, a gente sabe que as vacinas ainda estão, elas estão apenas aprovadas para uso emergencial, elas ainda estão em escassez no mundo todo, né? Então, quando a vacina chegar de uma forma ampla e restrita, eu acho que a gente vai poder, talvez, discutir mais casos concretos, né? Porque, por enquanto, eu acho difícil disso se colocar como uma questão para além, né, de discussões, sei lá, em tese, né? Mas eu fui procurar saber com alguns contatos, né, como é que essa questão estava se dando nos países onde a vacinação está um pouquinho mais adiantada, né? Então, eu consultei, mas assim, não fiz uma consulta de juristas, né? Eu consultei amigos, amigas, né? Na França, no Canadá, em Portugal e na Holanda, né? Em nenhum desses países, o Estado, não estou falando de empregador, né? O Estado obriga aos seus cidadãos e cidadãs a se vacinarem, né? Então, a vacinação não é obrigatória nesses países, né? O que não significa que ela não seja amplamente, né, divulgada, incentivada, né? Uma rede de informação bem consistente, né? Mas que sim, existem parcelas da sociedade que não querem se vacinar. E como esses países têm lidado com isso? Com mais informação, né? Com mais informação. Inclusive, no Canadá, na província do Quebec, houve uma consulta ao ao Comitê de Ética da Saúde Pública, se a vacinação dos profissionais de saúde deveria ser obrigatória, né? Porque, enfim, obviamente, eles estão muito expostos e eles também são muito importantes porque estão na linha de frente, né? E a conclusão desse comitê foi de que não se justificaria tal obrigatoriedade, né? Que precisaria, né, tirar todas as dúvidas, continuar incentivando, mas que isso fazia parte de uma esfera, né, muito embora seja uma questão de saúde coletiva, se tratava de uma esfera individual. A decisão se tratava de uma esfera individual. A adesão de todos é sempre procurada, mas a partir de um convencimento, né? E aí a gente passa para o Brasil. No Brasil, quando a gente fala de vacinação obrigatória, eu acho que sempre vem à mente a revolta da vacina e as pessoas ficam um pouco apavoradas, né? Pensando que vão ser vacinadas, né? Quando abrir a porta vai vir alguém com uma seringa e tum, né? Aplicar uma vacina. Não se trata disso, né? Quando estamos falando em vacinação obrigatória ou compulsória, estamos falando de uma vacinação que é recomendada para todos, né? E a opção de não tomar vacinas terá alguma consequência jurídica, né? Não estamos falando, portanto, de vacinação forçada, né? Porque isso daí fere a integridade física das pessoas. Temos que deixar isso muito claro, né? Só que antes de chegarmos, né, nesse mundo, né, nesse contexto em que nós vamos realmente discutir se o empregado, né, ele tem a opção ou não de se vacinar, antes disso a gente tem que enfrentar algumas questões fáticas, né? Antes disso, bom, a obrigatoriedade da vacinação. No Brasil, ela pode sim ocorrer, né?
Há previsão na lei, né, lá na lei de 75, que fala do Plano Nacional de Imunização. Há também previsão na lei que foi promulgada por ocasião do advento da própria pandemia, né, em fevereiro de 2020. Então, há previsão de se adotar como uma medida, né, a vacinação obrigatória, não forçada, né? E o STF, né, já se pronunciou a respeito, né, da constitucionalidade, né, da obrigatoriedade da vacina, e isso não feriria, enfim, direito individual, se tratando de convicções filosóficas, né? Obviamente, se as pessoas têm alguma contraindicação médica, elas não podem ser obrigadas, né? Elas não podem sofrer consequências jurídicas se não há uma indicação, né, para que tomem a vacina. Por exemplo, gestantes, lactantes, enfim, pessoas que possuem algum tipo de sensibilidade ou alergia, enfim, né, aos componentes da vacina. Outra coisa que acho que é importante a gente falar também aqui é que a gente está falando em uso emergencial, mas o uso emergencial não significa que é um uso experimental, né? A gente não está sendo cobaia. As vacinas já foram testadas, né? Elas estão em um processo, né, que é normalmente muito demorado de regulamentação e, claro, ainda ela é provisória, né? Essa aprovação ainda é provisória, ela pode ser revertida, mas obviamente a Anvisa, né, só liberou aquelas que têm uma segurança para ser aplicada. Né? Então tem um nível de segurança, e isso é feito por lotes, enfim. Acho que a gente pode usar esse canal também para levar algum esclarecimento, né? Porque são tantas fake news. Aliás, Isabel, sabe que sobre fake news, a respeito de vacinas, uma pesquisa da Unicamp com a Universidade de Berkeley, né, da Califórnia, verificou 158 vídeos no YouTube, com mais de 10 mil visualizações, né, veiculando fake news a respeito de vacinas. Então, toda boa informação que a gente puder levar, eu acho que faz parte da nossa obrigação também, né? E a gente tem que lembrar que, infelizmente, nós fomos qualificados como o pior país do mundo no combate à pandemia, né, por um instituto da Austrália, né, um grupo de pesquisas da Austrália, e isso mostra o quanto não é pouca coisa a gente levar boa informação, né? E também, né, outro problema que nós temos que enfrentar é que, se a gente continuar nesse ritmo de vacinação, nós vamos levar 4 anos para imunizar toda a nossa população. Então, antes da gente se preocupar, né, como juristas, né, com essas consequências da recusa do trabalhador, nós, como cidadãs e cidadãos, temos que exigir, né, providências para que a imunização seja, enfim, promovida pelo Estado, né? Bom, o empregador tem o dever, né, de zelar pelo meio ambiente do trabalho saudável, né? Portanto, é um problema, né, se, havendo a possibilidade, né, de tomar a vacina, ainda assim o trabalhador se recusar e contaminar os demais trabalhadores no mesmo ambiente de trabalho. E, de fato, eu acho que dessa responsabilidade o empregador não tem como se afastar, né, porque isso está previsto na Constituição Federal, na CLT, nas NRs. O empregador tem o dever de zelar pelo meio ambiente de trabalho. Bom, então, se o empregado não tiver uma contraindicação e se recusar, depois de uma longa reflexão e de discussão com o querido amigo,
eu chego à conclusão de que, em princípio, o que resta à empresa é o seu direito, neste caso, de suspender o contrato de trabalho. Não de aplicar uma penalidade, porque a gente também precisa superar essa ideia de que o empregador ele tem essa posição de Estado, né, perante o trabalhar,dor, né? Por que ele aplica a penalidade? Mas eu acho que sobre isso tem pessoas que vão poder falar com mais propriedade, né? E o que mais que eu tinha anotado aqui? Bom, eu tinha... bom, as contraindicações... Enfim, eu acho que outra coisa, né? A sociedade civil tem se mobilizado, eu acho que a sociedade civil também tem sua responsabilidade, né? Inclusive tem um novo movimento aí, Unidos pela Vacina, que foi promovido pela Luísa Trajano, né? No grupo Mulheres do Brasil, e mostram, assim, é um movimento, né, suprapartidário, né, com engajamento político, mas suprapartidário, e que pensa em levar esse debate público, né, para realmente desmitificar, né, todas essas falsas notícias, né. Tá. Então, sobre a nota do Ministério Público, a última coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, é que quando a gente faz todo esse cálculo, né, se o trabalhador não tomar vacina, a gente vai aplicar advertência, depois suspensão, depois etc, etc. Realmente, eu acho que a gente precisa pensar que a empresa não é o Estado, não é a empresa que vai fazer o papel do Estado de cobrar a vacina do trabalhador, né? Se a vacina for obrigatória, eu acho que cabe ao Estado exigir dele. O que o empregador vai poder fazer, em princípio, vai ser não permitir a entrada dele no local de trabalho. Essa é a minha opinião. Mas, é claro, isso no estado atual da arte, né? Enfim, vamos ver quais serão os desdobramentos. Há muita água para rolar ainda. Muito obrigada pela escuta, né? Pelo espaço de debate e, enfim, e aguardo as outras falas com ansiedade. Obrigada. Obrigada, doutora Patrícia. A vontade que temos aqui é cada fala fazer perguntas em relação a elas, porque vem aqui à mente tantos outros aspectos. Nós falamos aqui em informações ou desinformações, em compulsoriedade, obrigação, estar ou não, forçado ou não o uso da vacina, né? Me parece que não, né? Mas é obrigatório. Em fake news, em retrocesso, enfim, uma série aqui de questões que foram levantadas. Eu passo a palavra, então, para a doutora Valdete, que nos dá a honra, a doutora Valdete Souto Severo, que é juíza, jurista, escritora, e tanto nos honra com as suas falas sempre. Obrigada, Isabel. Aliás, obrigada pelo convite. É para mim uma honra estar aqui entre vocês para discutir esse tema. E até vou começar a minha fala com um exemplo, ou com a fala final do Jorge, que me antecedeu. Porque eu quero convidar vocês a tentar refletir sobre esse tema de uma perspectiva diferente. Inicialmente, pensando a própria questão da justa causa. O Jorge, em razão do exemplo da Adriana, falou que seria um absurdo, um abuso de direito, um empregador proibir seus empregados de se vacinarem. Mas a questão que eu acho que a gente precisa refletir, já que o tema da possibilidade de impingir a um empregado o horror que é a despedida, sobretudo uma despedida por justa causa, em razão da ausência de vacinação, já que é isso que nós estamos discutindo aqui, eu queria convidá-los a refletir o quanto esse instituto em si é inconstitucional
e absolutamente inadequado para uma sociedade que tem uma Constituição como a nossa há 32 anos. Porque se esse empregador simplesmente proibir seus empregados ou incentivar seus empregados a não se vacinarem, nada acontecerá com ele. Ainda que esses empregados queiram rescindir o contrato, alegando rescisão indireta e, portanto, prática de justa causa pelo empregador na forma do 483, isso não significaria absolutamente penalidade nenhuma para esse empregador. Simplesmente porque a justa causa do empregador, dentro do nosso ordenamento jurídico, tem como único e exclusivo efeito dar-lhe o tempo do processo para discutir a existência ou não da agressão, eventualmente por ele cometida contra o empregado ou a empregada, e, portanto, ganhar esse tempo ou para convencer o Estado de que nada fez, ou para pagar as mesas do procedimento judicial. Ou seja, nós temos uma disciplina de justa causa que penaliza apenas uma das partes do contrato, que é insustentável, inclusive, da perspectiva civilista, da visão que nós temos da relação de trabalho como um contrato. Portanto, o que nós precisávamos estar discutindo aqui é a impossibilidade de aplicação de justa causa em qualquer situação, por ser uma norma absolutamente contrária ao que diz a Constituição da República. Ao contrário disso, o que a gente vê acontecer, aliás, já aconteceu com a reforma trabalhista de 2017 e vem se aprofundando, o que a gente vê acontecer é o alargamento das hipóteses de justa causa. E é por isso que, para mim, sinceramente, causa muito espanto e acho que tem um significado simbólico muito forte que, tão logo o evento da vacinação tenha se tornado uma realidade, que, como já disse a Patrícia, uma realidade que ainda, e o Euclides também referiu isso, não é sequer alcançável a esses empregados, a maioria dos quais não está em grupos de risco, e, portanto, eles não têm nem a possibilidade de se vacinarem querendo, ao contrário, estão com seus corpos expostos nos ambientes de trabalho, porque muitas das empresas, ao contrário daquelas referidas pelo Euclides, não cessaram as suas atividades, e certamente o exemplo que ele deu não foi de Porto Alegre, porque Porto Alegre, infelizmente, nós elegemos um prefeito que em momento algum decretou um lockdown e efetivamente protegeu a vida de quem depende do trabalho para sobreviver. O fato é que essas pessoas seguem expostas e não têm a possibilidade de se vacinar. Portanto, é muito simbólico e sintomático. E eu divido com vocês isso porque, na verdade, para mim, é realmente uma questão fundamental de todos que atuam no mundo do trabalho que precisa ser considerada. É muito simbólico que a nossa primeira perspectiva, inclusive do Ministério Público do Trabalho, mesmo que tenha na nota técnica indicado outras saídas ou um longo caminho, diga-se de passagem, não previsto em lei, de gradatividade, de pena que a CLT não prevê, para que se chegue até ao ponto extremo de uma despedida por justa causa, é extremamente grave que a primeira perspectiva que nós tenhamos é justamente a da penalização do empregado na aplicação de uma regra que não tem correspondência para o empregador. E, em vez disso, não estarmos construindo alternativas que não tenham essa perspectiva punitivista. Para mim, sinceramente, isso revela o nosso adoecimento social diante desse flagelo que é a pandemia. Eu quero dizer para vocês que, evidentemente, eu também tomarei qualquer vacina que estiver disponível quando chegar a vez de vacinar. Eu perdi pessoas próximas, eu tenho pessoas muito próximas que não tratamento para outras doenças em função da pandemia. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a recusa em se vacinar, tanto quanto o ato de furar a fila para vacinar-se antes dos demais, é em larga medida decorrência desse adoecimento social e, é claro, de uma campanha pública feita por quem ocupa o posto, o mais alto posto do Poder Executivo no nosso país, contra a vacinação. Então, eu não estou justificando, mas eu consigo compreender dessa perspectiva do adoecimento psíquico que existam pessoas que estejam com medo da vacinação. O que eu acho que é o mais importante é que nós pensemos que isso precisa ser analisado dessa perspectiva, da perspectiva de uma sociedade adoecida, que elegeu um discurso de violência em 2018, que não consegue assumir como prioridade saúde e educação públicas. Houve um exemplo, inclusive, dado pelo Euclides sobre o retorno da tuberculose como uma doença que já havia sido erradicada e que retorna. Por que retorna? Porque não há investimento público na saúde, porque não há investimento público na educação e, portanto, no desenvolvimento científico de métodos de prevenção contra esse adoecimento. E é sobre isso que nós tínhamos que estar falando, e não sobre a possibilidade de aplicar pena aos empregados que eventualmente se recusarem. O que nós precisamos, portanto, é de uma campanha pública, isso foi dito pela Patrícia,
de uma campanha pública, inclusive patrocinada pelos empregadores. E aí eu questiono, senhoras e senhores, por que nós não estamos aqui discutindo a possibilidade de exigir, inclusive, desses empregadores que façam campanhas, que apoiem financeiramente o Sistema Único de Saúde, porque, afinal de contas, muitos deles, há pouco tempo, se disseram com poder financeiro suficiente para adquirir vacinas e veiculá-las de forma privada. Portanto, se há esse aporte financeiro, que seja utilizado no Sistema Único de Saúde e que sejam promovidos atos efetivos para estimular as pessoas a irem se vacinar. Até porque qualquer tipo de penalidade, seja a despedida por justa causa, seja a suspensão do contrato, seja o que for, não vai incentivar esse sujeito, essa pessoa, a se vacinar. Portanto, o efeito coletivo, que é o argumento que supostamente está por trás dessa ânsia punitiva contra os empregados, não vai ter o efeito prático que nós esperamos. Alguém num país de 14 milhões de pessoas desempregadas, que perderam o seu emprego com alegação de justa causa, ou mesmo de forma imotivada, como infelizmente nós ainda admitimos, apesar do texto do inciso 1 do artigo 7º da Constituição, não vai se preocupar em ir ao primeiro posto de saúde se vacinar. Terá de se preocupar em arranjar um novo trabalho para sobreviver. Não nos esqueçamos, emprego no Brasil é condição de sobrevivência física. Portanto, quando nós estamos falando em despedida, nós estamos falando na possibilidade de deixar uma pessoa ao desamparo, de sorte a não ter condições de pagar supermercado, pagar o aluguel. E, no limite, nós estamos condenando essa pessoa ao adoecimento e à morte, sim, porque essa pessoa depende de receber salário para poder alimentar a si, aos seus familiares, para poder viver com o mínimo de decência. Portanto, a minha posição aqui, e eu entendo e respeito a análise, a necessidade de análise do caso concreto, entendo que o nosso corpo é um território político e, portanto, não é uma decisão individual tomar ou não vacina, e acho que isso tem que ser enfrentado no nível da cultura, no nível da educação, no nível do convencimento, na linha do que a Patrícia falou, mas a minha posição aqui é de absoluto rechaço e espanto com a possibilidade, com o nosso primeiro caminho pensado ter sido justamente o de criar uma nova hipótese de justa causa, quando nós deveríamos estar discutindo a total incompatibilidade dessa regra com a ordem jurídica em que nós estamos. E, para mim, senhoras e senhores, isso significa que nós somos realmente uma sociedade ainda atravessada por uma lógica escravista, uma lógica de senhor escravo, porque nós não estamos gastando a nossa energia, o nosso tempo, para pensar em como convencer ou estimular os empregadores a atuarem em prol de uma campanha pública de vacinação. Nós não estamos pensando em como responsabilizar o Estado por sua inércia criminosa e por sua campanha contra a vacinação nesse 1 ano que nos separa do início da pandemia no Brasil e que já ceifou a vida de mais de 233 mil pessoas e que fez milhões de pessoas contaminadas, muitas das quais estão lidando com sequelas que são desconhecidas ainda e que não têm um tratamento que possa ser eficaz como nós gostaríamos. Nós não estamos colocando a nossa energia nisso. A nossa energia está colocada da perspectiva da punição exclusivamente de quem vive do trabalho, numa sociedade em que ou a gente trabalha ou a gente morre de fome. Então, a minha posição é muito clara. Não é hipótese de justa causa, não pode ser tratada sob essa perspectiva, não é uma questão que o direito vai resolver, é uma questão que precisa ser resolvida no âmbito, sim, dos deveres fundamentais, tanto do Estado quanto dos particulares, mas, sobretudo, no âmbito de uma conscientização, de uma campanha pública de educação da população brasileira sobre a importância da vacinação, porque nós estamos vivendo, na verdade, uma situação em que nós estamos lutando pelo prosseguimento da vida humana na Terra. É disso que nós estamos falando. E isso precisa ser dito, isso precisa ser discutido em todos os fóruns. E isso passa por outros caminhos, que não guardam absolutamente nenhuma relação com a penalização dos empregados. Aliás, o que eu acho que nós devíamos estar discutindo aqui é a exigência por parte do Estado de uma norma minimamente decente que proibisse qualquer tipo de despedida enquanto durar essa crise sanitária e econômica profunda que nós estamos enfrentando. Obrigada pela atenção de vocês e vou seguir aqui até o meu limite de tempo, acompanhando as demais falas. Estamos caminhando ao final. Eu gostaria, então, de chamar o Dr. Jorge Luiz Souto Maior, aliás, muito citado aqui pelo seu texto, que realmente é muito bom, como tantos outros. Sua palavra, doutor Jorge. Muito
Muito obrigado, Isabel. Agradeço imensamente o convite de estar aqui dividindo essa sala com todos vocês. Ouvi atentamente todas as manifestações, aprendi muito, achei muito ricas, né? Muito bem fundamentadas as posições. Então, a AT está de parabéns, não só pela organização do evento, pela escolha das pessoas que falaram, né? Enfim, foi uma noite aqui de aprendizado, de reflexão. O tema é muito complexo, o tema é difícil, efetivamente. Isso foi refletido nas falas, né? E ninguém, como se diz, tem a verdade sobre esse assunto. Nós estamos refletindo a respeito dele e eu vou também, claro, rapidamente tentar expor a minha ideia, né, a respeito. O doutor Euclides falou de forma bastante pertinente, né, que esse é um avanço, né, de um tema que nós estamos muito longe da ocorrência do fato, né, e até a Patrícia sugeriu, a partir da fala de Euclides, que nós deveríamos, como a Valdete também destacou, deveríamos conversar outras coisas, né? Não isso, exatamente por tamanha distância que nós estamos desse momento. De todo modo, é relevante, sim, a mim me parece, falar a respeito, porque nós estamos passando por um momento histórico em que nós estamos sendo colocados diante de desafios, né? Desafios do ponto de vista da produção do raciocínio. Então, nós estamos sendo colocados em teste a cada instante, né? Com a nossa capacidade de refletir do ponto de vista não só do direito, né, mas da lógica democrática, da questão do humanismo, da solidariedade, traduzir em concreto, né, essas expressões, esses valores, um tanto quanto abstratos, né? E neste momento histórico nós precisamos muito, né, de uma linha de raciocínio, de ficar firmes, né, em alguns preceitos, porque senão depois nós seremos conduzidos, né, a uma perda da racionalidade, né, porque essas tensões, elas conduzem a isso, né. Então nós temos que tomar muito cuidado, é muito importante refletir sobre tudo, tomar muito cuidado, né, cuidado, inclusive, para não sermos invadidos por lógicas que nós contrariamos, né, pelo menos eu, né, no sentido contra o autoritarismo, contra as visões, digamos, antidemocráticas, com as visões que dizem respeito a um mundo que preconiza o ódio, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado, né? Por isso que eu queria dizer. E eu queria refletir, né, com vocês, sobretudo com aqueles que consideraram a justa causa possível, embora todo mundo que considerou a justa causa possível, considerou, entre aspas, né, com muito cuidado, que se diga, ninguém foi assim, né, justa causa, muito bem, mas percebam, o cuidado ali que se colocou, ou a justificativa maior, é a saúde no meio ambiente de trabalho, uma pessoa lá no meio ambiente de trabalho não vacinada, colocando em risco a vida de todas as outras pessoas, né? Isso foi dito nessa perspectiva, né? E o Lívio disse, ainda chamou essas pessoas de negacionistas e tal, mas perceba, se a lógica é esta, gente, as empresas não poderiam estar funcionando hoje, porque não tem ninguém vacinado no ambiente de trabalho. Quantas pessoas estão vacinadas no ambiente de trabalho? Nenhuma. Então, por que uma não vacinada num ambiente de 500 vacinadas passa a ser um problema desse tamanho que nós estamos discutindo aqui? Olha, se esse é um problemão, o problemão está dado antes, muito antes, o problema está agora, com 500 pessoas lá na fábrica, todas elas sem se vacinar. Percebam como que se dá a um fato que nós estamos hipoteticamente tratando dele, uma relevância que não corresponde à relevância que deveríamos estar dando ao momento atual, em que as pessoas estão sendo colocadas em alto risco, né, no ambiente de trabalho. E perceba, sem que os empregadores, como disse muito bem a Luciana, cuidem efetivamente do meio ambiente de trabalho, né, sem a atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho, que foi, né, tolhida, né, do ponto de vista da atuação fiscalizatória no presente momento. Enfim,
Mas também foi falado aqui muito sobre o ponto de vista da vacinação, que as pessoas são proibidas de viajar, tem carteira de vacinação e tudo mais, e que há limitações aos direitos individuais das pessoas por conta da ausência da vacinação. Mas isso tudo diz respeito aos cidadãos e às cidadãs genericamente considerados. Atinge ao trabalhador, atinge ao empresário, atinge ao magistrado, atinge ao advogado, atinge a todas as pessoas, aos cidadãos. Ninguém pode viajar para a França, é ninguém, né? Estão dizendo aqui que se exigir vacinação, mas é ninguém. E nós, quando falamos nesse aspecto específico do empregador, cuidando do meio ambiente de trabalho, pode dispensar o trabalhador por justa causa, né? Nós estamos usando o exemplo de uma generalização do ponto de vista dos cidadãos como um todo para atingir uma esfera específica da população. O trabalhador empregado, né? Aquele que tem carteira assinada que está lá na empresa, que vai sofrer as contingências de não se vacinar por um ato de autoridade do privado e não do setor público. Porque, do ponto de vista da decisão do Supremo Tribunal também aqui definida, pode ser obrigatória por lei que não existe ainda a vacinação, mas os efeitos têm que atingir a todos os cidadãos e todas as cidadãs que eventualmente não se vacinem na perspectiva de igualdade. Esses efeitos todos que o Renato disse aí do ponto de vista jurídico não podem ser aplicados aos trabalhadores sozinhos. Tem que ser aplicado, por exemplo, ao advogado que eventualmente se recuse a vacinar, seja excluído da ordem, né? Seja aplicado o juiz que se recuse a assinar, seja excluído, né, da magistratura. Seja aplicado ao político que se recuse a vacinar e, portanto, perca o seu mandato. Então, perceba, se a lógica é punitiva e de excluir as pessoas do meio social, ou punir, como sugeriu o livro do ponto de vista penal, que isso atinge a generalidade das pessoas. Mas aí a gente tem que refletir, mas será que é isso mesmo que a gente quer? Né? Esta lógica punitiva, excludente dos meios sociais, porque do ponto de vista, porque o que a gente quer não é isso, o que a gente quer é a vacinação, a gente quer superar a pandemia. E para superar a pandemia, nós precisamos que mais pessoas se vacinem. Nós não precisamos de mais gente nas cadeias. Nós não precisamos de mais gente desempregada. Nós não precisamos de mais gente proibida de exercer a sua profissão. Nós não precisamos de mais caos social. Nós precisamos de solidariedade, Renato, na perspectiva inclusiva, e não de exclusão, né? De chamar as pessoas, de convencê-las, e não de expressar ódio, e não de chamá-las de negacionistas. Nós precisamos, escuta, está errado, não é assim. Nós precisamos de um convencimento que leve as pessoas a um projeto de sociedade que possa ser crível por todas as pessoas. E vejam, estão falando aí de punir o trabalhador porque se recuse a vacinar, até por medo incentivado pelo presidente da República, mas não estou vendo ninguém falando aqui de punir o presidente da República. Então, perceba, é muito fácil, né, muitas vezes, na lógica jurídica, pegar o já historicamente fragilizado e condená-lo, né, e aplicar a ele mais uma pena, sendo que, no caso concreto, é uma pena a partir de um poder a mais conferido a um empregador, que não é historicamente esse empregador que tem essa responsabilidade social que diz que tem, como disse muito bem a Luciana. E, ademais, gente, né, essas pessoas, né, múltiplas que se recusem a vacinar, punidas, excluídas do meio social, elas não se vacinando, os problemas se multiplicam, persistem, como disse Valdete, né, e a vida desses trabalhadores também importam. De todas as pessoas importam. A gente não pode abrir mão de ninguém, não solta a mão de ninguém, não é assim? Então, nós não podemos soltar as mãos daquele que não quer se vacinar porque tem medo ou por uma questão ideológica, agora você está desempregado, vai para as ruas, né? Ou vai preso. Não, porque ela vai morrer e vai matar mais alguém, porque ela não vai se vacinar, né? Ela não tem condições de sobrevivência depois daquilo.
E nós estamos aqui aplicando uma norma jurídica, e percebe, nem há norma jurídica, o 482 não tem nenhuma possibilidade, me desculpe, o Renato forçou todas as barras aí para inventar uma configuração de justa causa na perspectiva de uma recusa de vacinação, né? Mas que não é uma solução para o problema, essa que é a questão, né? Nós estamos reproduzindo o problema, reproduzindo uma lógica que nós devemos ser contra. Lógicas arbitrárias, lógicas impositivas e lógicas punitivas. Então, e a vacinação, a revolta da vacina, né? Se vocês aqui também citarem, em 1904, foi exatamente provocada por uma tentativa do governo de impor a vacina de forma obrigatória, invadindo as casas das pessoas e obrigando as pessoas a se vacinarem. A vacina já era obrigatória contra a varíola no Brasil desde 1847, mas nesse momento histórico ali, em 1904, se pretendeu fazer de uma forma mais agressiva, e essa forma mais agressiva gerou uma reação popular em todos os níveis, desde monarquistas, militares, operários, estudantes. No final de contas, foram 900 e tantas pessoas presas, 600 e tantas deportadas, 30 mortes nas revoltas. Então, não foi uma revolta assim, não queremos vacinar. E o efeito disso foi o governo retirar a obrigação da vacina, dado o caos gerado. E tirando o efeito da vacina, o que se tinha como resultado já vindo, e assim que os historiadores apontam, que a vacinação, mesmo sendo obrigatória, mas sem ser exigida dessa forma, ia indo bem, muito obrigado. E depois dessa confusão toda, não teve mais vacinação. A vacina foi interrompida. Então, nós estamos citando o dado histórico, inclusive, errado, para justificar que agora temos que impor a vacinação. Nós temos que convencer, né, as pessoas que a vacinação é importante mesmo. E este convencimento, nós não podemos abrir mão, né, deste convencimento, desse poder de convencimento, porque se o conhecimento não for suficiente para romper o ódio e a ignorância, não será com força, com novo ódio e com nova ignorância que nós vamos sair vitoriosos dessa luta. Assim penso. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Jorge. Eu sempre o ouço com tanta atenção que até perco o fôlego. É muito bom ouvi-lo sempre. Num país onde a grande parte da população sequer entende o que é um resultado de um exame, se é reagente ou não reagente, a grande parte da população diante de um teste da Covid, ela tem semanas de espera do resultado, enquanto uma pequena parte tem o seu resultado após 24 horas, realmente é uma situação bastante difícil. Muito obrigada pelas suas considerações. Muito obrigada a todos mais uma vez. De coração, agradeço muito a fala de todos, muito enriquecedor para todos que certamente que estão nos ouvindo, para mim em especial, muito. E vidas importam, efetivamente vidas importam, vacinação para todos, conscientização acima de tudo. Muito obrigada e uma boa noite. Parabéns, Bel e Di.